Cristo considerava o Gênesis literal ou simbólico? Qualquer pessoa que não sofre com analfabetismo funcional vai entender com a leitura desse texto que ele considerava o relato da criação como literal. Ela disse o seguinte: o problema não é a visão estereotipada do feminismo, mas do cristianismo. E por que ela disse isso? Porque o cristianismo, de acordo com ela, está cheio de mitos. Então, para nós não termos uma visão estereotipada do cristianismo, nós deveríamos desmitificar o cristianismo. E isso envolve o quê? Para ela, os mitos não estão ausentes da Bíblia, pelo contrário, a Bíblia está cheia de mitos. Ela não está somente utilizando uma linguagem mítica, ela está afirmando que na Bíblia existem mitos. Tá? Então negar isso é usar de um subterfúgio que engana só quem quer ser enganado. Né? Por exemplo, ela disse que o mal é um mito. Mas vamos ver o que Jesus diz sobre isso? Vamos lá. Lucas 10:18. Será que para Cristo o diabo era uma força negativa interna e não era um ser maligno pessoal? Bom, eu vou acreditar no que Cristo diz, né? Em Lucas 10:18, porque Cristo não era um maluco e nem muito menos um mentiroso. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus acreditava que o mal era real e que existia sim um ser antagônico a Deus. Tanto que você vai também para Mateus 16:23 e você vê que Satanás consegue se utilizar de Pedro para falar contra a obra de Cristo. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Você já pensou se Satanás fosse apenas uma condição interna do homem, né? A parte negativa do homem? Então a parte negativa de Jesus seria uma pedra de tropeço para Jesus. Então Jesus seria um pecador. E aí Hebreus 7:26, que diz que ele é santo, imaculado, separado dos pecadores, perde o sentido. Cristo está dizendo aqui: se Satanás é uma pedra de tropeço para ele, é porque é um ser real e pessoal. Apocalipse 12, 7-12 apresenta um conflito cósmico entre forças reais e pessoais. Cristo e seus anjos de um lado e Satanás e seus anjos de outro. Então o que essa senhora fez nessa live foi um desfavor para a Bíblia e para o cristianismo. Ela também falou do mito da criação. Ou seja, ela não crê na literalidade da criação. Eu creio que Jesus foi um intérprete da Bíblia melhor do que Ivone Gebara e que qualquer outra pessoa nesse mundo. Eu não creio que tenha existido um intérprete da Bíblia melhor que Cristo. Até porque ele é divino humano. Né? E por meio do Espírito Santo, as Escrituras foram inspiradas, obviamente, por Deus, pelo Espírito Santo. Então, o que Cristo diz sobre o Gênesis, por exemplo? Será que ele acreditava que o Gênesis era um mito? Bom, em Mateus 19, verso 4 em diante, é dito o seguinte: vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Cristo considerava o Gênesis literal ou simbólico? Qualquer pessoa que não sofre com analfabetismo funcional vai entender com a leitura desse texto que ele considerava o relato da criação como literal. E Cristo acreditava até no dilúvio. Se você for para Mateus 24, quando ele fala dos sinais que antecedem a sua volta, ele faz uma comparação do fim do mundo com o dilúvio. Mateus capítulo 24,
37. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Cristo acreditava em Noé, acreditava na literalidade dos 11 capítulos de Gênesis, dos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. Queridos que fizeram essa live, assim como o dilúvio pegou de surpresa muita gente, Jesus está dizendo o seguinte: a minha segunda vinda vai pegar muita gente de surpresa. E ele comparou a sua segunda vinda ao dilúvio porque ele acreditava que o dilúvio era literal. Ele acreditava na literalidade do Gênesis. Aí eu pergunto para você que está me assistindo: você prefere crer na interpretação de Ivone Gebara acerca do mal ou na interpretação de Cristo? Você prefere crer na interpretação de Ivone Gebara acerca da criação ou você prefere a interpretação de Cristo? Você prefere crer como Jesus no dilúvio ou você prefere, como ela, não crer no sobrenatural da Bíblia? Você tem que escolher. Porque existe um princípio filosófico que diz o seguinte, que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou Jesus tinha razão ou Gebara tem a razão. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Não confunda contradição com paradoxo, tá? Porque alguns gostam de falar, ah não, isso é um paradoxo. Não, paradoxo é uma coisa, contradição é outra. Se você me provar que duas coisas contraditórias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, aí eu vou aceitar que tanto Jesus quanto Gebara estão corretos sobre o mal, sobre a criação, sobre o dilúvio e tudo mais. Mas eu não creio que você vá provar isso. Essa citação está numa obra que eu tenho aqui, Enciclopédia Apologética, de Norman Geisler. Na página aqui 583, o autor dá algumas razões para nós crermos que a Bíblia não é um mito, que os milagres não são mitos e que o sobrenatural não é um mito. E por que é importante você ter essas razões? É importante você ter conhecimento disso, porque não apenas céticos, ateus, creem nisso, mas há alguns teólogos, entre aspas, que também acreditam nisso. Por exemplo, um grande representante desta linha, ou seja, desta linha teológica, de que se deve desmitificar a Bíblia, ou seja, tirar os mitos dela, para que encontremos o real sentido das Escrituras para nós hoje, é Rudolf Bultmann. Então, esse teólogo, ele ensinava isso. Tá? Gebara com certeza bebeu muito nas fontes dele, para poder crer dessa forma, como ela crê. Tá? Então o que ele dizia? Ele dizia, entre outras coisas, que o relato bíblico é mitológico. E que, ele diz também o seguinte, os milagres seriam mitos ou eventos no mundo espiritual, além do espaço e do tempo. Como resultado, milagre não existe. Então deveria se desmistificar a Bíblia, despir a Bíblia de uma casca mitológica, como ele fala, para chegar ao cerne existencial da verdade. Bultmann acreditava nisso. Tá? Mas por que ele estava mais por fora que arco de barril, assim como aqueles que o seguem? Na página aqui 583... Norman Geisler diz o seguinte, milagres no mundo, mas não do mundo. O que ele argumenta? Bultmann supõe equivocadamente que qualquer evento no mundo deve ser do mundo. Só que isso é falso. Como ele diz aqui, o milagre ele pode originar-se no mundo sobrenatural, que é a fonte do milagre, e ocorrer no mundo natural, que é a sua esfera. Então a teoria de Bultmann de que um milagre não pode existir na relação espaço-tempo é infundada.
Porque ela pode ter uma origem, o milagre pode ter origem no mundo sobrenatural e se manifestar na esfera natural. Outro detalhe, por que a Bíblia não é mitológica? Porque os próprios autores bíblicos sabem que o estilo literário usado por eles não é mitológico. Veja, por exemplo, Atos 1:3. Depois eu vou ler uma citação para você de C.S. Lewis, que é arrasadora. Né? Atos, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Os autores bíblicos não apresentavam, até Bultmann reconhece isso, né? Eles acreditavam de fato que Cristo ressuscitou. Agora, existem várias teorias, né, sobre a ressurreição de Cristo, teorias malucas, né? Uma delas é de que os apóstolos estariam tão emocionados com o cristianismo, com aquilo que eles acreditavam, que todos tiveram uma visão de Jesus. Imagine 12 pessoas terem a mesma visão ao mesmo tempo, com os mesmos detalhes. Você tem que ter muita fé para acreditar numa barbaridade dessas. Outro detalhe, o próprio apóstolo Pedro diz que o que ele escreveu não é mito. Eu prefiro acreditar em Pedro, tá? 2 Pedro, capítulo 2. Na verdade, 2 Pedro 1,16. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso. Pedro está dizendo o seguinte: olha, nós não inventamos histórias engenhosas, não estamos aqui criando mitos, porque nós somos testemunhas oculares do que aconteceu com Cristo. Então você tem que decidir, ou você crê no que Pedro diz, ou você crê no que Ivone Gebara diz. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Agora eu quero repartir aqui com você uma citação de C.S. Lewis. Você sabe que Lewis foi um ateu, se tornou um dos grandes defensores do cristianismo, e ele era um grande crítico literário. E quando ele escreveu romances, escreveu sobre mitos, né? Ele fez uma análise das afirmações, né, dos críticos de que a Bíblia é um mito. E aí ele disse o seguinte. Vou ler aqui para você. Na página 604 da obra Enciclopédia Apologética. Ele diz assim, ó. Primeiro, o Novo Testamento não pertence ao gênero literário da mitologia. É um gênero literário diferente. O Novo Testamento tem vários gêneros literários, né? Tem epístola, tem parábolas, tem os evangelhos, e cada gênero literário tem uma forma peculiar e particular de interpretação, né? E aí ele observou o seguinte: o Dr. Bultmann jamais escreveu um evangelho. E aí Lewis pergunta: a experiência de sua culta vida realmente lhe deu algum poder de ler as mentes das pessoas que escreveram os evangelhos, mortas há muito tempo? Que ele faz uma brincadeira, né? E aí ele segue: os resultados garantidos da erudição moderna quanto à maneira em que um livro antigo foi escrito são garantidos, entre aspas, pode-se concluir, apenas porque os homens que conheciam os fatos estão mortos e não podem expor as falácias dos intérpretes. É só por isso mesmo. Se Pedro, Paulo, Jesus está vivo,
Mas se Jesus estivesse aqui, se Pedro e Paulo estivessem vivos, com certeza todas essas falácias ditas pelos da alta crítica, inclusive nessa live, seriam desfeitas pelo próprio autor. Mas como eles não estão aqui para se defender, então o pessoal aproveita e coloca a imaginação em ação. Lewis também diz o seguinte: as histórias do Novo Testamento, né, não demonstram sinais de serem mitológicas. Ele é um crítico literário, tá? Então vamos prestar atenção no que ele diz. Lewis comenta que os registros são diretos e simples, escritos de forma histórica e não artística, por judeus rigorosos e sem atrativos, que não conheciam a riqueza mitológica do mundo pagão à sua volta. Tudo o que sou na vida privada é um crítico literário e historiador. Esse é o meu trabalho, disse Lewis. E estou preparado para dizer, com base nisso, que se alguém pensa que os evangelhos são lendas ou romances, olha a paulada aqui, e tem que ser dada mesmo, essa pessoa está apenas demonstrando sua incompetência como crítico literário. Já li muitos romances e conheço muito bem as lendas que surgiram entre povos antigos. E sei muito bem que os evangelhos não são esse tipo de coisa. E não pode. Porque você percebe os evangelhos falando de pessoas, lugares, eventos históricos, né? Você vai, por exemplo, para Lucas 2, verso 1, e você vê que Lucas, quando fala do nascimento de Jesus, ele menciona que foi nos dias de César Augusto, no reinado de Tibério César. Então não tem como você pegar um relato desses e dizer que ele é mitológico. Não faz parte de um estilo literário mitológico, tá? Queridos, teria muito mais a dizer sobre isso só em relação aos mitos. Mas deixa eu dizer mais uma coisinha antes. A quantidade esmagadora de manuscritos do Novo Testamento é um argumento esmagador contra essa ideia de que o Novo Testamento é um mito, contém mitos. Veja, do ponto de vista da crítica textual, quanto maior o número de documentos de um manuscrito, e quanto menor o espaço de tempo entre a cópia e o original, mais fiel é esse documento. Tá? Por exemplo, a humanidade possui 7 cópias dos escritos de Platão. E o espaço de tempo, de acordo com os estudiosos, entre o original e a cópia é de cerca de 1200 anos. Gebara, e não percebo nenhuma outra pessoa, nenhum outro da alta crítica ou nenhum teólogo liberal, não vejo questionar a autenticidade, a veracidade dos escritos de Platão. Porque tem 7 cópias e o espaço de tempo entre a cópia e o escrito original é de 1200 anos. Agora, como o ser humano é hipócrita, né? O Novo Testamento ele não tem só 7 cópias, como os escritos de Platão, mas é questionado. O Novo Testamento tem cerca de 5.700 cópias. O espaço de tempo entre a cópia e o original não é de 1200 anos. Há alguns dos documentos, o espaço de tempo é de 25 anos. Você acha que isso é um tempo suficiente para espalhar-se mitos e as testemunhas oculares que estavam vivas não desmentirem o mito? Você acha que uma quantidade absurda de manuscritos que se pode ter e os críticos textuais podem comparar e ver, isso não é um argumento avassalador e destruidor dessa ideia de que o Novo Testamento não é digno de confiança porque é mitológico? Se não se questiona os escritos de Platão por terem 7 cópias e um intervalo de tempo de 1200 anos entre o original e a cópia, por que questionar o Novo Testamento que tem 5.700 cópias e alguns documentos têm um intervalo de 25 anos apenas entre a cópia e o original? Hipocrisia. Simplesmente isso. Ou desconhecimento, obviamente, desse tipo de informação. O detalhe é que a maioria desse pessoal ele vive numa bolha, né? Então eles conversam entre eles, discutem entre eles, trocam ideias entre eles, e eles não estão a par
né, daquilo que outros teólogos pensam, daquilo que a Bíblia realmente diz. A Bíblia está sendo substituída, né, pelo método histórico crítico, um método absurdo, e todo cristão sério ele vai se utilizar do método histórico gramatical para interpretar o texto, ou seja, vai setar o texto do jeito que ele é, enquanto que o método histórico crítico ele coloca a razão humana como juiz do texto. E aí o teólogo do método histórico crítico ele diz assim, não, isso é verdadeiro, não, isso aqui não pode acontecer, não, isso aqui pode acontecer, não, isso aqui não. Desde quando a razão humana é juiz da palavra de Deus, né?